Negócios, o nosso podcast de negócios diretamente do Café com Negócios. Eu recebo aqui o meu professor Luiz Fernando Lucas, que acabamos de sair do Café com Negócios hoje na manhã, que foi nesse bate-papo, foi realmente sensacional. Meu professor Lucas, seja bem-vindo ao podcast com Negócio e bem-vindo ao Café com Negócio, né? Já que você estreou no Café com Negócio, eu queria que você contasse um pouco sobre essa manhã que nós tivemos de bate-papo, principalmente, e depois falar um pouco sobre o professor, sobre o escritor e sobre o profissional Luiz Fernando Lucas. Por favor, seja muito bem-vindo. Djan, uma honra, um prazer estar aqui com você, ter participado hoje do Café com Negócio. Foi realmente gratificante para mim. Parabéns pela sua iniciativa, pelo público. Vamos dar aqui um oi para quem está nos ouvindo. Participar desse podcast aqui também, uma continuidade desse prazer, dessa troca. E quero fazer só uma retificação, porque professor é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que a gente só pode ser considerado professor quando a gente tem ciência da nossa incapacidade de sermos professores e sermos eternos aprendizes. Então é uma honra estar aqui, não apenas como professor, mas como aprendiz aí do senhor, que é um grande professor, e da vida, que é uma professora melhor ainda. E eu posso falar que você é meu professor, porque depois da aula de hoje, foi sensacional hoje de manhã, né, professor? Foi gostoso, né? Foi gostoso fazer um pouquinho de chacoalhão no coração e na mente das pessoas. E acho que o feedback que a gente teve depois... Sensacional, né? Cumpriu essa missão, né? Então, eu gosto muito de falar desses assuntos, né? De ética, de integridade, de autoconhecimento, de filosofia, porque no fim do dia não é à toa que esse assunto está aí há 2.500 anos, pelo menos, chacoalhando as pessoas para realmente olhar para aquilo que importa, né? Qual é o sentido da vida e como que a gente se torna um ser humano melhor. Com certeza. E aí, para você que não conhece, né, o professor Luiz Fernando Lucas, nós estamos falando do professor que é autor do best-seller A Era da Integridade e CEO da Escola da Integridade. Ele traz, né, além de toda a sua experiência como advogado, consultor, empresário, além de sua expertise em liderança consciente, cultura de valores e governança corporativa, possui mais de 25 anos de atuação em diversas indústrias e segmentos. É membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, e um pensador influente nos temas de ética e felicidade corporativa. E também, eu posso acrescentar aqui, não está no currículo, mas eu também posso acrescentar aqui, que é responsável por uma das imersões mais importantes no Brasil hoje, que nós estamos na 3ª edição da imersão, professor? Terceira, publicamente a 2ª, mas a 3ª edição que acontece agora em novembro. E como chama a imersão, professor? Imersão FI, o líder FI, que é de Fibonacci, né, da proporção divina, para a gente relembrar a proporção toda que existe no universo, mas FI é um acrônimo para um líder com propósito, humanizado e íntegro. Alguém que está buscando a sua integridade para ser um melhor líder e ter clareza de qual que é o seu propósito. E é justamente sobre isso que eu queria conversar, professor, porque assim, para quem não esteve lá conosco hoje, não teve a oportunidade, pode assistir, pode entrar no nosso YouTube, no YouTube do Café com Negócios e assistir toda a palestra, toda a sua aula de hoje de manhã. E eu queria fazer esse complemento. Quando a gente fala em imersão, nós estamos falando de liderança. E quando a gente fala de liderança, a gente está falando de solidão. Total. Né? E aí quando você fala propósito, né, e é uma palavra que até já é um pouco desgastada, né? Tem que ter o propósito, tem que ter o propósito. É lindo falar lá, mas no dia a dia não é fácil. Não. E o líder sozinho ainda, além das 1001 decisões que a gente tem que tomar no dia, eu ainda tenho que pensar no propósito, tenho que pensar no próximo, tenho que pensar com integridade. Como é que está esse mundo hoje? Olhando no aspecto de mercado, nessa sua experiência gigantesca, como é que está esse mundo da liderança hoje, professor? Vou começar pelo fim da sua provocação. O mundo da liderança hoje está doente. Como um reflexo, a gente olha para as empresas e para as organizações, as pessoas estão com burnout, estão com ansiedade, estão com depressão. Nunca estivemos tanto, né? O que é um paradoxo, porque a gente vive na tal era da informação, do conhecimento, e a gente nunca teve tanto conhecimento, tanta informação, sabemos tudo, tem a cura para quase tudo. E ao mesmo tempo o ser humano está doente, porque ele está fora do seu eixo. E grande parte disso tem a ver com esse excesso de informação, com essa autocobrança e a cobrança do mundo por resultados que não necessariamente medem sucesso, porque não medem felicidade. Então, numa hora das perguntas lá da palestra, eu até citei o ator famoso Jim Carrey, que falou que gostaria que todo mundo tivesse fama,
dinheiro e poder, Só para saber, né? só para lembrar que isso não traz felicidade. Então, a liderança hoje, você falou muito bem, né? Uma das características da liderança é a solidão. É se sentir sozinho, tanto porque se você está no topo da pirâmide de uma organização, lá em cima no topo da pirâmide é um. Você está sozinho, só cabe um. E o peso dessa responsabilidade, que é o lado bom, ele também vem carregado com essa coisa de você vai ser responsável pelas decisões, pelo impacto dela, pelo que pode trazer de positivo e de negativo. E aí, olhando para a nossa geração, professor, e falando já desse complexo da liderança, a nossa geração tem muito esse aspecto de buscar a liderança, buscar olhando lá para a escola, né? Buscar o líder de sala, buscar ser o líder. Eu lembro quando eu fiz empresa júnior, né? Eu queria participar da empresa júnior. Então a nossa geração tem muito disso e isso veio ficando pelo caminho. Hoje eu sinto que as pessoas não querem mais liderar. Eu vou transformar você em vendedor, eu gostei de você, até porque essa transformação normalmente ocorre da maneira errada, mas enfim, vamos lá, isso é um outro podcast. Mas entrando nesse aspecto, tem muita gente falando, não, eu não quero ser líder não quero ser gerente de nada não, eu quero 18 horas encerrar o assunto e quero partir para a próxima etapa, não quero ser líder de nada. E você enxerga isso também? Você? Enxergo, e talvez isso esteja relacionado a essa fuga, porque pega as novas gerações, elas estão olhando, por exemplo, pega os nossos filhos, eles olham a geração e falam assim, cara, trabalha, buscando a felicidade, para depois ficar estressado, para ficar barrigudo, para ficar com crise nos relacionamentos. O dinheiro para cuidar da doença. Exatamente, aí tá lá. Então, para quê? Chegar no topo para quê? Para depois descer todo estrupiado ou cair lá de cima? Porque a realidade é essa, as pessoas chegam nesse topo, a grande maioria, só que chega lá num custo pessoal muito alto, seja na sua saúde física, na sua saúde mental. Quanto vale o show? Nos relacionamentos, tudo aquilo que deixa para trás. Então, acho que as gerações mais novas olham para isso e falam assim, isso aí que é sucesso? Eu não quero. O sucesso do meu pai significou ele ficar ausente da minha vida? O sucesso do meu pai significou ele separar da minha mãe ou vice-versa? Então, o sucesso do meu pai é ver esse estresse que ele vive, essa pressão. Então, eu acho que as novas gerações elas estão fugindo um pouco dessa responsabilidade da liderança porque eles estão olhando os sintomas. Mas eles são mais inteligentes que a gente? Eu não sei, porque no fim do dia... Provocando você. Eu não sei se eles são mais inteligentes, mas eles estão percebendo a resultante que nós tivemos. E aí eu gosto de uma frase do Bill O'Brien, foi CEO de uma empresa americana, está citado no livro do Otto Scharmer, o livro A Teoria U. E essa frase diz o seguinte, o sucesso de uma intervenção depende do estado interno de um interventor. Então, no fim do dia, o nosso estado interno vai dar o nosso sucesso. Vai determinar. E se a gente buscou como sucesso apenas o topo da pirâmide porque queria para o ego, ou pelo dinheiro, ou pelo poder, ou pela fama, a gente vai alcançar, só que isso vai nos fazer incompleto. E incompleto é um sinônimo de ausência de integridade. Então, eu não diria que as novas gerações elas são mais inteligentes ou espertas que nós. Elas só estão percebendo que o caminho que nós trilhamos nas gerações anteriores, eles trazem tudo menos felicidade. E quando não traz felicidade, traz doença, traz desarranjo energético, traz desarranjo social, traz desarranjo emocional, traz desarranjo físico. E aí, talvez agora, não é à toa que grande parte do público que vai na minha imersão, já que você citou, né? Empresários, gestores, profissionais liberais, mas eles têm certamente a característica em comum da sensação da solidão, e um dos grandes trabalhos é transformar isso em solitude, aprender a ficar sozinho, se escutar, se curar, para buscar a própria integridade, o equilíbrio. Porque os jovens, as crianças, não aprendem a lidar com as suas emoções e pensamentos negativos, não aprendem a como lidar com os seus medos. Frustrações como o filhote dos medos. Decepções. E cria das nossas expectativas, lidar com medo, crenças e ego. E isso deveria ser o manual de gestão do ser humano. E aí a gente aprende técnica de vendas, gestão financeira, marketing, lidar com equipes, mas não aprende a liderar a própria estrutura interna, emocional, mental, física. Então, inteligência emocional completamente abandonada. Completamente abandonada. Então você vê gente de aparente sucesso, mas com vazio interior.
gente de aparente sucesso destruída emocionalmente E aí, ou mentalmente. E aí eu sei, nós não falando exatamente disso, não é esse o tom da conversa, mas a vida do Instagram, normalmente ela não existe, né? Porque ela é justamente essa projeção, Né, a mais ou projeção menos da perfeição que né? não existe nela. Então, hoje a gente olha um monte de gente que está bonitão, famosão no Instagram, e quando você vai ver os bastidores, a gente conhece muita gente, conhece gente das plataformas aí, vai ver que aquelas pessoas que estão fazendo o maior sucesso e vendendo um sucesso, no fundo, elas estão também passando por grandes processos de crise existencial, de falta de propósito. E aí, só para completar a minha fala, porque você fez a provocação sobre o propósito, realmente, ele está na moda, essa palavra. E tudo que vem para a moda, ele perde um pouco a essência e a profundidade. Ele perde o propósito. Ele perde o propósito. E aí as pessoas estão começando a buscar propósito fora, porque ela precisa ter uma frase para chamar de sua. Impactante. E aí você vai vendo os propósitos que não faz o menor sentido. Então, os gregos, os filósofos antigos, eles já procuravam esse tal de propósito. Eles só chamavam diferente. Se você pegar quais as questões filosóficas por essência, por natureza, qual o sentido da vida? Qual o sentido da minha vida dentro da existência da vida? E então, dentro dessa passagem desse negócio chamado vida, qual que é o sentido? Então, o propósito nada mais é do que uma palavra nova para uma busca da humanidade antiga. E não tem como buscar fora. E eu gosto do filósofo Stefano Danna, ele traz uma frase que é: o sonho é a coisa mais real que existe. Então, entre sentido da vida e propósito, eu gosto de trabalhar essa questão do sonho. Por que vem de dentro, professor? Porque ele é único, ele vem de dentro, ou seja, o seu sonho é a sua essência. É aquilo que às vezes você não consegue ter clareza ainda porque você não recordou. Não tem como você construir uma frase. Mas tem muita gente que não acredita nos próprios sonhos, né? Precisa de gente de fora para falar, ó, o sonho é esse. E por isso que elas ficam patinando às vezes na vida. E por isso que às vezes demora para materializar. E por isso que elas pegam atalhos, né? Que você que está nos ouvindo agora, que não assistiu a minha palestra, vai lá no YouTube do Café com Negócio, porque eu trago uma pequena reflexão sobre a história do Pinóquio e da Chapeuzinho Vermelho, essas histórias da humanidade que, enquanto a gente não recorda quem a gente fica patinando nos atalhos da vida e não conseguindo manifestar o nosso real servir, o nosso real impacto. E aí o propósito da vida, né? Outro dia, só me lembrei de um adolescente do Amazonas, mandou uma mensagem no meu Instagram. Tinha me conhecido quando era criança ainda, eu fui diretor de uma empresa no Amazonas, e aí um rapaz simples assim, ele era filho do caseiro de um sítio que eu frequentei, e ele mandou com 18 anos uma mensagem assim para mim no Instagram: tio, tô gostando de estudar filosofia, você pode me falar qual é o sentido da vida? 18 anos, cara, do interior do Amazonas, filho de um caseiro de sítio. E aí eu falei, caramba. Aí eu respondi para ele, assim: olha, essa pergunta é uma pergunta filosófica por essência, talvez ninguém tenha a resposta. Mas, respondi para ele assim, para mim, neste momento da minha vida, o sentido da vida é a vida fazer sentido. Porque A resposta está na pergunta. A resposta está na pergunta. E é isso, enquanto os filósofos buscarem fora, não tem resposta. E por isso que eu gosto dessa abordagem do Stefano Danna de ser o sonho a coisa mais real que existe, porque é aquilo que está no seu mundo interior, aquilo que vai fazer a sua vida preencher, a sua realização pessoal. Mas para isso eu preciso entender, e aí voltando lá na palestra, na aula de hoje lá do Café com Negócio, eu preciso entender, compreender e dar atenção ao grilo que existe dentro de mim. Essa vozinha da consciência que fala a todo instante na nossa cabeça. Ele vai falar. Agora, se eu não der atenção, não começar a interpretar e não trabalhar a solitude, como é que eu vou escutar? Perfeitamente. Por isso que... Tem gente que não se suporta, né? Não consegue ficar sozinho. Não se suporta. E pro Agora, líder... se você não se suporta, imagina o seu liderado. Imagina quem está do seu lado. Você sabe que outro dia eu estava num evento e estava o CEO de um grande hospital. Dá 3 tipos de medo esse negócio. Estava no evento da área de saúde. Estava um CEO de um grande hospital, que é meu cliente, inclusive, eu posso dizer o nome dele, foi público esse evento. CEO do HCor. E aí ele falou assim que a importância do líder escolher para os projetos, levar os liderados que realmente ele acredita que é importante. E ele fez um resumo assim. E aí eu pedi a palavra e falei assim: olha, realmente escolher as pessoas que querem ir com você é muito importante. Agora, será que as pessoas estão escolhendo ir com você como líder? E aquilo deu um chacoalhão, porque a gente escolher quem contrata é uma questão, né? Ou quem traz para o time, ou quem traz para sócio. Agora, será que você está sendo escolhido pelos outros? Qual é
quanto que você está inspirando, quanto que a sua mensagem, a sua visão, o seu sonho está inspirando as pessoas a estarem junto com você, te seguirem. Aquilo que nós falamos hoje de manhã lá, deu exemplo, né? Que as pessoas ficam dizendo e reclamando que está faltando mão de obra, né? Está faltando mão de obra, na minha visão, está faltando mão de obra, ou a sua empresa não é desejada o suficiente. Né? Porque uma coisa é faltar mão de obra, outra coisa é, hoje, cada vez mais, nas entrevistas, nós empresários estamos sendo entrevistados. As pessoas não perceberam isso ainda. Essa nova geração é isso. Elas estão te entrevistando, e se você não percebeu isso ainda, talvez você não tenha caído a ficha da sua empresa. Então, você precisa trabalhar para ser uma empresa desejada. E aí, voltando, só para não fugir do assunto, mas voltando lá no líder, que é o grande responsável por essa cultura, né? Porque é demanda dele. Sim. Se ele não se entende, dificilmente ele se fará entendido. Né? Perfeitamente, porque e esse aqui é o motivo, essa imersão que eu faço para líderes, é porque o líder tem que aprender e mergulhar dentro de si. Mas aí me dá medo, né? Claro, porque medo é a condição básica do ser humano. Não, eu sou líder, eu não imagino que eu tenho um problema. É mais fácil pegar uma técnica de gestão lá e tentar pôr top-down, né? Vamos fazer uma análise do SWOT. Mas aí eu falo assim, ó, se você não está querendo fazer isso por consciência ou inteligência, vai ser por necessidade. Na verdade, o amor é o apelador, né? É porque enquanto você estiver se comunicando de um lugar que não seja da sua verdade interior, as pessoas não estão acreditando no que você está falando. E aí eu preciso estar o tempo todo falando, afirmando que eu sou líder, né? Que eu sou o chefe. E ao invés de inspirar... Eu sou diretor, não sei o quê, lá. E aí traz para o ego, traz para a falta de confiança, traz para as pessoas não acreditarem no que você está falando. Então, um tempo para si, para mergulhar dentro de si, é necessário para o seu autoconhecimento como indivíduo, como líder. Mas... E para que isso sirva de você conseguir, como aquela frase que eu trouxe, né? Você conseguir estar com o seu estado interior resolvido, equilibrado, saudável, maduro, para que você lidere de um lugar de mais verdade, valores, inspire confiança nas pessoas e, independente do outro, a liderança começa em liderar a si próprio. Porque se você quer ser feliz, você tem que estar em paz com você mesmo. E aí é legal você falar isso, professor, que eu lembro dos nossos pais antigamente, né? No meu caso, era a minha mãe, eu tenho essa lembrança, né? Que ela não precisava falar que ela era a líder do negócio. No olhar, ela liderava. Né? Então, assim... Você pode notar que quem é líder não precisa falar. Né? Não fala. Esse que precisa falar é o chefe. Ou ele está tão enraizado no ego dele que ele nem acredita que ele é líder, ele precisa ficar falando para os outros. E os que precisam gritar, então? Porque ele perdeu a sua própria integridade. Já esquece, aí abandona. E é interessante porque meu livro, né, A Era da Integridade, eu trato de valores, de ética, de como que essa sair da dualidade nos leva para um elevar de consciência. E agora o segundo livro que eu estou escrevendo é sobre liderança consciente, porque não tem como você elevar o seu patamar como ser humano e trazer essa questão da ética, do compliance, da governança, dos valores para uma cultura se você não estiver melhorando o estado interno, o autoconhecimento e sair da dualidade do líder. Então, uma coisa está totalmente ligada com a outra. Quando a gente começa a estudar valores, começa a estudar a filosofia, a gente entende que aquela frase famosa do oráculo de Delfos, que foi dita lá para Sócrates, conhece-te a ti mesmo, que eu te direi, né? E tudo mais lhe será revelado. Lhe será revelado. E aí tem aquela outra, me mostre com quem andas, que eu te direi quem és, enfim, aí você acaba fazendo o conjunto, né, o ambiente que você vive, e aí volta naquele que você é a média de não sei quantas pessoas que estão ao seu redor. Então, o líder, além de ter que entender isso e trabalhar o ego e olhar para dentro primeiro, para depois olhar para fora, né? Deixar de julgar as pessoas, né? Ele precisa trazer também uma equipe que seja mais inteligente que ele, né, professor? Com certeza. Ele Mas para isso tem compor, que ter, né? Também tem que ter humildade. Putz, isso é difícil. E aí quando você pega assim, por que o líder às vezes não traz gente mais inteligente que ele? Porque ele nem sabe o nível da inteligência dele. Porque ele está pautando a decisão dele pelo ego. O ego não deixa. Ou porque ele está morrendo de medo de alguém fazer sombra para ele. Então, volta lá, né? Trabalhar a autoconsciência, trabalhar medos. Tá, mas professor, peraí, calma, que isso é complicadíssimo. É complicado. Eu estudo muito sobre isso, gosto de estudar, gosto de ler, sou um eterno estagiário nesse assunto. Quando a gente fala da imersão, e eu já fiz algumas, né? Quando a gente fala da imersão, dessa sua imersão em particular, quero destacar isso, é importante ressaltar que eu tenho que estar preparado para uma transformação. Sem dúvida. Certo? Eu tenho que ir lá copo vazio, eu tenho que ir lá com a mente aberta, né? Sem dúvida. Tira a armadura
E vá de corpo e alma, vá se entregar. Lá você não está sendo julgado, lá você está no mesmo, estamos todos no mesmo nível, estamos todos ali para evoluir. E para evoluir estamos partindo do mesmo princípio, que é abrir o coração, abrir a mente. A vulnerabilidade. Vulnerabilidade, o que é muito difícil. Como você não vai ter ninguém ao seu lado, nenhum liderado seu, nenhum gerente junto com você, né? Então fique tranquilo, ninguém vai saber. Mas o mais importante é, quando você vai para uma imersão dessa, essa transformação, ela pode ser profunda. E até que ponto, professor, essa imersão e o seu acompanhamento, né, nessa imersão, até que ponto isso, você está ao lado, como ela funciona, quantos dias são, só para quem nunca fez uma imersão dessa de liderança ter a ideia de como funciona na prática. Muito legal a tua pergunta, porque quem está indo para a linha do autoconhecimento ou de... Deve estar morrendo de medo, né? Fala, não preciso disso. Ou então, às vezes, isso aí é muito holístico, né? Fazer um retiro, não. A gente o mundo corporativo está acostumado mais com aqueles treinamentos, né? Corporativos, né? Uma imersão é você realmente mergulhar. Mas lógico, né? Primeiro tem um time, tem um roteiro, tem uma estrutura de conhecimento que é... Todo um processo desenhado. Um processo desenhado para que comece de um jeito, passe por algumas questões, ele saiba lidar com as dores e dificuldades que vem no meio do caminho. E para isso é uma mistura de conteúdo, uma mistura de partilhas, onde a pessoa tem a oportunidade de pôr para fora o seu sentido, o que está vivendo num ambiente de vulnerabilidade e de aprender-se não apenas com os instrutores que estão lá, mas com os outros líderes que estão em posições parecidas, que passaram pelas coisas. Então, escutar o outro, às vezes, é uma oportunidade muito de se ver e aprender. E o terceiro ponto são as vivências e experiências que acontecem, além da parte de conteúdo, onde aprofunda e enraiza. Então, uma imersão, a nossa acontece assim, de sexta-feira de manhã até domingo na hora do almoço. Tá, então, vamos lá. A próxima imersão vai acontecer, vamos para a prática do negócio, ela vai acontecer quando? A próxima tem uma acontecendo, enquanto a gente está, nos próximos dias a gente está gravando aqui, e a próxima é dia 23, 24 e 25 de novembro. Tá, mas essa aqui que está acontecendo agora, essa já foi, já fechou, não tem mais vaga. Não tem mais vaga, final de setembro. Final de setembro. O que nós estamos falando é da próxima em novembro. Em novembro. Então vamos focar nessa. Ela acontece aonde? Em Ibiúna, próximo de São Paulo, 40 minutos aproximadamente, ali, até 1 hora de distância, num hotel com muita natureza, e a gente fica em imersão. Começa às 9 da manhã na sexta-feira, a atividade vai até... Eu posso chegar na quinta-feira à noite. Pode chegar na quinta-feira à noite para já dormir lá, ou pode, dependendo do deslocamento, chegar logo cedo na sexta. E aí a gente tem atividades até altas horas da sexta-noite. Sábado... Você fala festa, DJ, não sei é surpresa. Não é bem isso, É surpresa, né? Porque... Usa a imaginação. Você sabe que uma característica dessa imersão é que a gente não divulga o roteiro, o cronograma, né? E conteúdo. Quem pode, né? Quem pode. Porque senão você já cria expectativa, e expectativa vai te gerar frustração. Eu já vou criar sem divulgar, né? Então, é uma imersão de transformação, de autoconhecimento, de trabalhar valores, de trabalhar medo, pensamentos e emoções negativas, para se comunicar da verdade, liderar a si próprio e se transformar. Então, sexta 9 horas da manhã, start. Até o final atividades, do dia. Até o final do dia, começando bem cedo no sábado. Sábado cedo. Acabando bem tarde no sábado. E domingo? Domingo até a hora do almoço. Aí tá liberado e as pessoas voltam para casa. Chama suas ambulâncias, cada um, enfim, se tiver o seu convênio, enfim. A experiência é que sai todo mundo melhor do que entrou. Sensacional. Alguns processos, às vezes, vêm umas questões para lidar com mais... Mas é isso, time preparado, roteiro desenhado para isso. E só para concluir minha fala, eu vivenciei com um filósofo chamado Stefano Dano, autor do Escola dos Deuses, uma imersão dessa, só que de 12 dias, na Turquia, em Istambul, em 2012. E além do meu estudo, do meu livro, da minha experiência prática, eu replico um pouco do que eu vivi lá nesses 12 dias num pocket de 3 dias. Então, é uma coisa que já tem validação, tanto experiencial, quanto científica, quanto metodológica, para que as pessoas tenham a oportunidade de se enfrentar, se conhecer e trazer pontos de vista e conhecimentos científicos, filosóficos, etc., para mudar crenças e sair dali com uma outra forma de enxergar a si próprio, enxergar o mundo. Quando você fala de imersão, professor, quando você fala dessa imersão, especificamente em novembro, dia
23, 24 e 25 de novembro. Só É pra uma gente- sexta, sábado e domingo. Até deixa eu confirmar aqui se é isso mesmo na minha agenda. Olha aqui, já tinha falado errado. É 22, 23 e 24. Sexta, só pra sábado e gente domingo. confirmar. Isso. 22 a 24 de novembro. Depois a gente pode deixar, vamos falar da rede social para as pessoas acharem. Quando você fala dessa imersão, o quanto isso é importante para o líder que nunca fez uma imersão, professor? Quem já fez algum tipo de imersão, normalmente Já já sabe o benefício, a transformação que Talvez causa. esteja precisando fazer uma atualização, fazer de novo. Para quem já né? fez, ele já sabe o benefício, Nunca é ele demais, vai... nunca é demais, né? Sempre tem uma abordagem um pouco diferente. Lógico, estamos falando se for feito com profissionais bons e que sabem o que estão fazendo. Para quem nunca fez, é para essa pessoa. Porque quem nunca fez, provavelmente nunca parou para se dar um tempo. Cuidar de você mesmo. Cuidar de si próprio e mergulhar com orientação, com guiança, com metodologia. Condução, né? E num time de pares, com vulnerabilidade, contextualizado. Então a gente tem lá no time, além da minha participação, tem executivo de empresa que hoje trabalha a questão de constelação sistêmica de times, tem médicos, tem psicólogo, tem gente trazendo alguns assuntos que complementam nesse roteiro uma jornada de começo, meio e fim para trazer uma transformação forte do autoconhecimento, de trazer valores para a pauta do dia, para sair das dualidades e saber liderar a si próprio. Então, quem nunca fez é aquela pessoa que deveria fazer. Qual é o nome da imersão, professor? De novo? Imersão FI. PHI. De propósito, humanizada e íntegra. Então, se você, estou falando para você agora que está ouvindo o nosso podcast com negócio, se você líder, nunca fez uma imersão, eu repito, escolha uma imersão, pode escolher qualquer imersão que você tenha acesso, faça uma pesquisa na internet, veja. Eu acredito fielmente, né? Eu estou dando um depoimento meu, já fiz algumas imersões, inclusive, mas eu vou te dar, estou aqui com o professor na minha frente e posso falar com tranquilidade, depois da aula que nós tivemos hoje, da experiência que o professor tem, independente se for a dele ou não. Cuide de você, em primeiro lugar, se coloque em primeiro lugar, se coloque como prioridade para ser um líder melhor. Então, se você procura ser um líder melhor, se você procura ser um profissional melhor, passa pela imersão. Nós temos aqui uma oportunidade, o professor está aqui, esteve comigo aqui em Campo Grande, assista a aula dele lá no Café com Negócio, assista a palestra lá no Café com Negócio, faça uma pesquisa em cima da história do professor, mas entenda, não precisa ser necessariamente com ele, mas entenda que é fundamental para o líder se conhecer e se tratar, né, professor? Tem que ser prévio, não pode esperar explodir ou deixar a coisa ficar ruim para começar a tratar, né? Acho que esse é o ponto, sabe? A palavra às vezes ela é mal interpretada, mas é um momento de cura. Tratamento mesmo. Porque a gente aprendeu no mundo dos negócios, e quando eu falo líder, não é necessariamente o topo, o presidente, o diretor, o empreendedor. Às vezes as pessoas estão no meio do caminho Gestores, ali. Né? E é liderar a si próprio. É querer subir um patamar na escala de capacidade de lidar com o estresse, com as situações. E é interessante, assim, porque a gente aprendeu a lidar com os hard skills. A gente aprende, e até um tempo atrás era o que valia, né, no mundo dos negócios, da gestão. Então eu tinha que saber as coisas, as técnicas, as formas de fazer, as metodologias. Aí agora, faz alguns anos que a moda e a importância migrou para equilibrar com os soft skills, onde eu tenho que saber me relacionar com o outro, saber ter empatia, os comportamentos. Lá. Agora, essa imersão, Djan, ela trabalha os inner skills, as suas habilidades e características internas, as suas fortalezas e as suas fraquezas, porque todos nós temos os nossos medos, não. Eu sou líder. Eu não posso chorar. E aí o líder é esse lugar que, não conhecendo as suas fraquezas e as suas fortalezas, ele começa a ter atitudes baseadas no ego, baseadas no medo, na insegurança, e se sente solitário. E aí é principalmente ele tem atitudes para se proteger, né? Aí eu ataco. Eu não posso demonstrar fraqueza. Na agressividade, no ego, ou às vezes, no ataque dele, ele fica ali e não toma uma decisão. Ou toma uma decisão muito menor do que seria o potencial dele, porque ele está com medo do julgamento.
Está com medo de não pertencer. Então... Eu, professor, quando fiz a primeira imersão lá em 2004, 2005, eu fiz acho que 2 ou 3 na época, 2004, 2005, aí eu comecei, né? Porque depois você começa, vira quase que uma, como é que eu posso dizer uma assim? terapia constante de se fazer. E eu gosto das imersões, porque além da imersão, eu gosto do networking, né? Claro, claro. Então você acaba fazendo amizades para a vida inteira numa imersão dessa. Porque você realmente vira irmão ali das pessoas. Não tem como não ficar, não tem como não virar. Cria uma comunidade depois, uma importante. Comunidade. E aí quando eu estou lá, né, pensando na imersão FI, nessa imersão que você está dizendo, professor, digo de novo, né, para o líder que está nos ouvindo, para você que quer ser líder, as primeiras imersões que eu fiz, eu nem era líder. Eu estava fazendo para assumir cargos de liderança. E na hora que eu vi, eu estava me tornando um ser humano melhor, não um líder melhor. Não tinha nada a ver com liderança. Esse é o ponto, porque mesmo se você não quero ser líder, tá, mas você quer ser um ser humano melhor. Você quer saber lidar com as suas... Então, mas isso vem de bônus, né? Isso vem de bônus. Porque eu fui buscando, porque eu vou ser um gerente. Quando eu for gerente, eu quero ser um gerente melhor. Então, vou fazer uma imersão de liderança. Na hora que eu saí de lá, eu saí como é que eu posso dizer? Um profissional, uma pessoa melhor, né? Um ser humano melhor. E a liderança e aquilo que eu tinha buscado para os meus liderados futuros, que eu estava assumindo uma vaga, na verdade, não era para eles, era para mim. Eu não tinha entendido isso até então. Olha que doido isso. E que é bem isso mesmo. É só comigo isso ou não? É com todo mundo, mas às vezes a gente não tem a consciência, porque não tinha, né? O estado interno reflete o resultado externo. Então, quando você melhora a sua capacidade de se compreender, você sabe o que você gosta, o que você não gosta, como que você reage às coisas, e você aprende a reagir às coisas com mais consciência, não simplesmente sendo levado pela necessidade de aceitação, de aprovação, do medo de perder ou da busca que você está tendo inconscientemente por algo, como eu disse no começo, né, do poder, fama, dinheiro, que não vai te trazer felicidade. Mas você percebe, professor, que a minha ignorância era tão grande na época, né, 2004, eu não lembro 2005, eu não lembro qual que é a idade que eu tinha na época, mas a minha ignorância era tão grande porque, assim, eu estava procurando, eu paguei pela imersão para... As técnicas de líder, né? As técnicas de liderança para ser o melhor gerente regional, eu posso falar aqui, da VURT do Brasil, na época, e para os meus liderados, não sei o que, eu não estava enxergando o tamanho do buraco que tinha, aliás, o tamanho da necessidade que eu não tinha olhado para dentro, eu estava olhando para fora. Você mirou lá fora e depois... Eu mirei lá fora, na hora que no primeiro dia, no final do primeiro dia, uma pancada gigantesca, eu fui atropelado por um caminhão chamado eu. Falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver com aquilo. Virou, sabe aquela... Você fala assim, alguém anotou a placa? E é bem isso. Uma frase que me ocorre aqui, que uma vez eu falei, que é o que acontece... A gente chega à compreensão de que a única batalha real a vencer é a si próprio. Pois é, mas o problema é que eu não sabia nem que eu estava numa batalha. Mas aí você se lançou numa outra lá. Eu fui para uma outra causa. E aí foi descobrir que, na verdade, você estava apenas lutando com você mesmo. E o grande desafio era, primeiro, reconhecer isso. Sim. Ter consciência, né? Pô, peraí, tem um grilo aqui, não tem um grilo, tem uma ema aqui dentro, tem um gigão, né? Tem uma águia aqui dentro. E você falou tudo, né? Porque as pessoas, elas estão com as vozes na mente gritando, as emoções no peito chacoalhando. Mas eu não tenho tempo. E aí as pessoas acham que elas são esses pensamentos, acham que elas são essas emoções. Essa imersão traz a compreensão eu visto essa armadura. Você não é o pensamento, você não é a emoção. Você é aquele que observa o pensamento e a emoção. Como é que você pode ser aquele que observa o seu medo? Como é que eu separo isso? Como é que você separa isso? Identifica esse povo. Para encontrar, em meio ao caos, o equilíbrio. Porque o papel do líder, seja ele um líder de um grupo, de uma empresa, de uma organização, um empreendedor, um profissional liberal, não importa. Ele vai ser cheio de desafios, cheio de obstáculos, cheio de problemas de relacionamento. Aí o que muda? É se você tiver na sua serenidade interna, no seu equilíbrio interno, emocional, mental, espiritual, físico, você vai conseguir lidar melhor ou pior do que aquele que está destruído emocional, física, mentalmente. Então, o único caminho é a gente trabalhar o nosso equilíbrio para que, em meio ao caos, a gente seja a serenidade, a gente seja a luz, a gente seja a solução, o porto seguro. E enquanto a gente achar que isso pode vir de fora, a gente acaba com algum medicamento, algum diagnóstico, alguma necessidade de terapia, ou alguma ruptura com sócio, ruptura com cônjuge, ruptura com líder liderado, porque na verdade a gente está espelhando esses sintomas da nossa própria incompreensão, fragilidade, medos, inseguranças
manifestado na nossa atitude ainda inconsciente. E aí você chega num ponto, professor, e esse bate-papo está muito legal, enfim, a gente está falando aqui nesse podcast, né? Você chega num ponto hoje que as pessoas me perguntam assim, Jean, como é que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Parte daí da imersão. Parte daí de me entender melhor. Parte daí de eu conseguir botar mais conteúdo, cuidar mais do meu eu do que o nós, né? Do que o externo. Perfeito. Então, esse estudo constante, por isso que eu vou repetir, vou forçar a barra em cima disso aqui de novo. Se você não se tratar, eu falo tratamento porque para mim foi um tratamento de choque, porque eu não sabia nem que existia o troço. Ele tem eu suas turbulências. eu estava tratando os outros, né? Porque os outros é que precisavam das minhas ferramentas de liderança. Na hora que eu olhei, no primeiro dia, foi o que eu falei. Então, esse tratamento, tem uma outra notícia que eu quero dar para quem está nos ouvindo. Ele nunca termina. Aliás, Ele é constante. Ele é um começo sem fim. Ele só começa. O problema é que as pessoas que não começam, elas ficam estagnadas, paradas naquele mesmo e aí lugar. Vão para o medicamento, vão para a depressão, vão para outros caminhos. Sempre reclamando de alguma coisa da vida. E aí eu costumo dizer que essa turma são os porta-vozes das justificativas, são os justificadores. Exato. Isso eu não fiz por causa disso, isso eu não fiz por causa daquilo. Eles estão A culpa é sempre de alguém, é do mercado, do sistema, do chefe da empresa. Ou então são os embaixadores do gerúndio. Estaremos fazendo, estaremos resolvendo, estaremos analisando. Então, para a gente só resumir o que nós estamos falando hoje, é de extrema importância. Nós estamos falando de tratamento, nós estamos falando de saúde mental, nós estamos falando de saúde, da sua saúde, você que está nos escutando, seja uma gestora, seja um gestor, seja um diretor, seja um proprietário, empresário, seja lá o que for, autônomo. Se você não começar a se tratar hoje, olhar para dentro agora, já, os próximos anos, os próximos meses, os próximos semanas, dias, serão avassaladores cada vez mais, porque a ansiedade vem comendo todo mundo. Quem não tem equilíbrio, inteligência emocional, vai ficar no meio do caminho. É isso, professor? Se é que já não ficou, né? E não percebeu, né? Tem um vídeo que eu soltei no YouTube que é a integridade é a cura para todos os seus problemas, todas as suas doenças. Porque quando a gente encontra a nossa própria integridade, a gente parte para lidar com a nossa vida, entendendo que não existem problemas, existem fatos que a gente não estava preparado para lidar com eles. E o que é mais interessante... Existem circunstâncias... Agora, se a gente chama de problema, é um problema. Mas se a gente está no nosso nível de autoconhecimento, de autoconsciência, acho que essa é uma imersão começa, o que mais traz é a autoconsciência, a gente pode lidar com os problemas da vida de uma maneira mais serena. Mais equilibrada. Sem desespero. E aí o resultado é muito melhor. E aí aquilo que a gente acaba buscando, de fama, dinheiro e poder, vem como consequência. Mas você não precisa mais dele. Até porque ele não é fim, né? Ele é meio, né? Exato. Ele vai facilitar você alcançar os seus objetivos. Mas você não precisa. Você tem que controlar ele, não ele você, né, professor? Exato. Olhando por esse aspecto também, eu queria só fazer para a gente ir para o fechamento disso, né? A imersão 22, 23, 24 de novembro. Então Exato. dá tempo. Para você que é do Café com Negócio, para você que é do Grupo Café com Negócio, ou não é do Grupo Café com Negócio, entre lá, tem lá o cupom de desconto, vamos arranjar um negócio desse, depois a gente arranja isso aí, enfim. Tá aceito. Já, né, faz um negócio desse pra gente lá. É para poucos, né? São vagas limitadas, né, professor? Nós estamos falando de uma turma, porque tem que ser pequeno normalmente, né? De 20 a 30 pessoas no máximo. Ou seja, 25 rápido, pessoas. É porque rápido, né? o nível de profundidade de entrega e de transformação que acontece não é um negócio para muita gente. Nós não estamos falando em volume, né? Não, é uma questão de profundidade, de muito conteúdo, muita transformação. Então não dá para ser uma coisa em volume. Então nesse caso existe essa escassez da quantidade de gente que dá para trabalhar isso e cada turma é isso, é 20 e poucas pessoas. Isso. E aí o próximo só ano que vem. Então essa é uma oportunidade, né, diretamente aqui do nosso Café com Negócio, do professor Luiz Fernando Lucas, do autor da A Era da Integridade, para que você se dê uma chance, olhe para dentro de você mesmo, busque o seu eu interior. Recorde o seu sonho, encontre, né, o seu propósito dentro de você. Né? Encontre a sua verdade, né? O seu verdadeiro eu. Que é trabalhar a sua essência, tirando os excessos, né, e tirando as faltas. Aí ontem no nosso jantar, lá a gente jantando, né? Hoje eu encontrei um amigo lá no Café com Negócio, falou, você foi jantar lá em tal lugar, não sei o que, lá. Eu falei, mas onde você viu, né? Ele falou assim, não, me falaram que você estava lá, não sei o que legal, não sei o que, mas você não postou, né? Eu falei, aí eu respondi para ele, mas nem tudo é sobre postagem, né? Exatamente. Aquele momento é só o nosso momento, Exatamente. É um momento que eu não preciso. Então eu estou resolvido comigo mesmo, eu não preciso mostrar para ninguém. Aliás, essa é uma boa analogia, Djan, porque qual o propósito e o porquê de você postar?
que vem de dentro. Você precisa postar isso porque você está fazendo uma propaganda? Você precisa de uma autoafirmação? Ou você está se divertindo e quer compartilhar o seu momento de diversão? Se for legítimo, a postagem faz sentido. Não tem problema nenhum. Nenhum. Agora, por que as pessoas estão fazendo essas postagens? Vai na mesma linha de por que as pessoas estão buscando o sucesso na fama, no dinheiro, no poder e no meio do caminho ficando doentes. Doente da mente, depressão, ansiedade, burnout, doente do corpo, doente das relações sociais, porque lá no fundo elas esqueceram a sua essência e isso tem a ver com o porquê que eu estou indo buscar as coisas. Isso tem a ver com os ensinos dos filósofos tradicionais, de todos os ensinos da psicologia, da neurociência, da ciência, que parece que a gente esqueceu e está fazendo as coisas mais para os outros do que para nós mesmos, porque a gente de verdade esqueceu um pouco quem a gente é. Então, por isso que a autoconsciência, a autoobservação e o trabalho interior, na minha, não só opinião, mas pelo fruto do meu trabalho da última década e mais um pouco, e isso acho que vale mais do que o meu estudo, meu conhecimento, minha experiência, é que eu só estou nessa jornada porque eu tive que passar por uma transformação quando eu estava no buraco, quando eu tive que lidar com as minhas dores e foi através de uma busca de autoconhecimento, de certa forma de espiritualidade, e que eu acabei na filosofia, tendo grandes mentores, grandes mestres, que passei por uma imersão de 12 dias. Lá na Turquia, a transformação foi tamanha que eu quase como se fosse uma outra vida. E aí vou começar de novo. Hoje o que eu estou fazendo é honrar aquilo que fez a transformação para mim, transformado em método, em livro, em experiência, dando a oportunidade para que outros líderes possam também fazer a diferença na sua vida e com isso impactar o mundo. Até porque, professor, no final do dia é nós com nós mesmos, né? Exato. É sobre isso. E não tem como você ensinar o que você não viveu, e não tem como você transformar aquilo que você não... E no fundo do dia, no fim do dia, mais uma vez, né, a imersão é tanto para cada um que para mim acaba sendo para mim mesmo. Cada uma delas é uma transformação que às vezes eu estou lá ensinando e estou aprendendo mais do que estou ensinando. Eu tenho essa sensação no Café com Negócio. Quando acaba o Café com Negócio, eu fico... Se eu for juntar todos, eu acho que eu sou formado em várias pós-graduações, porque toda aula, todo Café com Negócio é uma aula, e hoje nós tivemos duas. Você, hoje, né, nós estamos gravando hoje, dia 24 de setembro, você e a professora Dani, em Falar Nisso, que também foi outra aula fantástica. Esse foi o meu professor Luiz Fernando Lucas, autor do best-seller A Era da Integridade e CEO da Escola da Integridade. Muito obrigado pela sua presença, meu professor Lucas, ao nosso Café com Negócios, ao nosso podcast com Negócios. Volte sempre a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a porta do Pantanal e a porta também da sua casa. Você sempre será muito bem-vindo aqui na nossa cidade, com muito carinho, e espero que volte sempre aqui. Olha, obrigado pela oportunidade. Agradeço mais uma vez pelo convite, a oportunidade. Para mim foi muito gratificante, uma honra mesmo. Vi um público muito ávido por informação, conteúdo e realmente interessado. Então isso alimenta também a nossa alma de estar fazendo o que a gente está fazendo. Deixo aqui uma mensagem final para vocês que estão ouvindo. Além da imersão, e procure qualquer uma que vai te fazer bem. Estou à disposição com conteúdos aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. Meu livro, Era da Integridade, que não por acaso virou um best-seller, deve ser bom, vai poder fazer um chacoalhão em transformação. Mas à disposição, foi um prazer vir aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Espero ter bons motivos para voltar outras vezes. Muito obrigado. Alguns projetos vão sair aí, né? Eu estou sentindo que... Fiquem ligados, fiquem atentos. Esse é o Podcast com Negócio, diretamente hoje, gravado aqui, diretamente dos estúdios, eu ia falar, estou de sacanagem aqui, gravado diretamente da construtora Saraiva de Resende. Nós estamos aqui no apartamento decorado do edifício Gibran. E para você que quer escolher o seu próximo apartamento, o seu próximo investimento, passe aqui na construtora Saraiva de Resende e venha conhecer o edifício Gibran. Últimas unidades, entrega agora, no final do ano, em dezembro. Um abraço a todos, professor, falar. Eu moraria aqui com muito gosto, muito gratificante estar aqui nesse apartamento, maravilhoso. Isso é porque ele é só o decorado, nem o verdadeiro ainda. Obrigado a todos, fica aqui em meu nome de Jean de Barros e em nome do nosso Café com Negócios. Um abraço a todos e até a próxima semana com mais um Podcast com Negócios.